O incendiário do sistema. Saudações a todos os irmãos. Eu espero que vocês estejam alegres na presença do Altíssimo Yahweh, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Que assim seja. Os irmãos aí já ouviram falar em castigo antecipado? Alguém já ouviu falar alguma coisa referente a isso? Castigo antecipado. O que é um castigo antecipado? Segundo um irmão, ele conversando comigo em um lugar em que eu estava trabalhando, na Chapada Diamantina, castigo antecipado é aquele castigo, olha só, viu? É até engraçado falando. É aquele castigo que o Altíssimo, sabendo que você vai cometer um pecado, ele já antecipa o castigo. E aí quando você comete o pecado, aí você lembra daquele castigo que você recebeu, que era referente ao pecado que você cometeu agora. Como eu estava conversando com esse irmão lá em Chapada Diamantina, ele me falou sobre isso. Eu disse, como é isso, irmão? Ele me explicou, ele disse que ele estava cometendo algumas coisas que não estavam agradando ao Altíssimo Yahweh, e segundo ele não estava fazendo porque ele queria, ele estava fazendo porque ele estava oprimido, ele estava opresso pelaquela situação, não conseguia se libertar e por isso ele continuava praticando. E então, e onde ele mora, as pessoas que servem a Yahweh se reúnem para falar de algo, mesmo que seja 3, 4 pessoas, não importa, pode ter 2, pode ter 1, pode ter 3, pode ter 4, 5, eles se reúnem, marcam o dia que estão folgando e vão, se sentam no lugar e começam ali a conversar sobre algo ali. É um encontro, mas assim, começam a conversar, e ele é uma das pessoas que tem mais conhecimento, então ele é o que mais fala, é o que mais dá ensinamento às pessoas, né? Principalmente que ele pega os ensinamentos do Messias, né? Ele é seguidor do Messias, então ele aprende muita coisa que o Messias fala, e aí ele vai e repete. E aí o que é que ocorre? Aí ele falando que ele estava oprimido pela situação, e aí ele começou a pedir ao Altíssimo que tirasse isso dele, mas em consequência à opressão que ele estava acerca desse algo que ele estava praticando, ele vinha sofrendo algumas consequências, ou seja, ele vinha passando por algumas situações, ou situações que aconteciam na vida dele, assim, repentinamente, ou situações que já vinham acontecendo na vida dele, e ele achando que isso era o Altíssimo castigando ele, porque ele estava praticando essa transgressão. E aí ele pegou e resolveu parar. Mesmo ele oprimido, ele resolveu parar. Ele disse, eu vou parar de praticar isso, porque eu não quero estar desse jeito, eu quero estar andando na presença do Altíssimo, e eu praticando essas coisas, as coisas só estão dando errada para mim, só estão dando para trás. E aí eu não quero continuar. Então ele parou por um tempo, e aí continuou. Aí segundo ele, na visão dele, as coisas começaram a fluir bem. Começou tudo ir bem na vida dele. Tudo ir bem, tudo ir às mil, como diz aí, às mil maravilhas, né? Que aí, maravilha, sabe que é uma coisa satânica, né? Mas ele falou assim, né? Essa parte ainda ele não aprendeu do Messias, não. E aí, o que é que ocorre? E aí ele seguindo a vida dele, com a esposa, com os filhos. E aconteceu um dia que ele saiu com um carro para fazer um serviço, e ele fez um serviço com esse carro, que ele faz Uber, faz vários serviços com o carro dele. E aí ele saiu, foi fazer um serviço, não sei se foi um Uber, não lembro se ele falou se foi Uber, se foi entrega de malote. E quando ele foi saindo, que ele entregou o último malote, ele aí saiu, quebrou o cabo de embreagem do carro. Aí ele, poxa, por que está acontecendo isso? Eu estou andando correto na presença do Altíssimo, muito mais. Ele aí foi, aí já trabalhou no outro dia, porque o cabo da embreagem estava quebrado, ele levou para a oficina,
Aí trocaram o cabo de embreagem, tudo bem. Ele aí saiu e foi fazer outro serviço. Quando ele foi fazer o serviço, que ele volta, engraçado que ele faz o serviço e as coisas só aconteciam quando ele terminava o serviço. Né? E aí quando ele estava voltando do serviço, aí a correia dentada partiu. Por pouco não empenou o comando de válvula, não empenou várias peças lá. Graças ao autismo só foi só a correia dentada mesmo que partiu. E aí ele trocou a correia, teve que comprar a correia, e aí não empenou o cabeçote, não empenou nada. Aí ele foi, comprou a correia com os tensores, mandou botar no lugar e tal e tal. E aí depois ele saindo com o carro deu uma pane que não ligou mais, aí ficou batia na chave não pegava, batia na chave não pegava. Aí ele falou, por que está acontecendo essas coisas? E aí ele ia perdendo dinheiro, porque ele perdia de trabalhar, porque, como eu disse, né? As coisas aconteciam depois que ele ia trabalhar. Ele fazia o trabalho todo com o carro, quando chegava na hora de recolher o carro dava pane. Mas aí ele tinha que levar na oficina para processar no outro dia, então ele já perdia aquele dia de trabalho. Aí ele falou, poxa, por que isso? Só a correia dentada mesmo foi 3 dias, porque tinha que... É um processo para botar a correia. E aí ele perguntando por que isso se eu estou andando correto. Só que aí quando foi um dia ele teve um deslize, pum, cometeu o pecado de novo, teve uma recaída. Ele aí disse, ah, sim, então é isso. O Altíssimo sabia que eu ia pecar novamente e já me castigou antecipadamente. E aí ele contou outras coisas que aconteceram com ele andando de maneira correta, e depois ele foi cair em pecado. Então ele disse que o Altíssimo costuma castigar ele antes mesmo dele cometer o pecado, porque ele não sabe, na concepção dele, ele falava assim, ó irmão, eu nem imaginava que eu ia cometer aquele pecado de novo. Para mim já estava liberto, já estava livre, já estava já sanado de tudo. E aí estava indo tudo certinho, tudo bonzinho, de repente acontecia um problema. E aí aquele problema acontecia, eu ficava chateado quando pensava que não, que eu caía. Então, aí eu quero perguntar, não vou nem falar nada. Eu vou deixar para os meus irmãos que são bem-sucedidos na presença do Altíssimo, que são bem-aventurados na presença do Altíssimo. Para os meus próprios irmãos, para os meus irmãos inscritos, dizer se existe isso. Se o Altíssimo, ele castiga um servo dele antes mesmo do servo cometer o pecado, porque ele já sabe que aquele servo vai cometer aquele pecado, então ele já adianta o castigo, já antecipa o castigo para quando o cara cair em pecado não ser mais castigado. Porque o que eu disse a ele é que eu não creio que o Altíssimo sai castigando o ser humano porque está fazendo isso e aquilo. Porque os ímpios estão aí fazendo desgraça aí, e os ímpios estão na mesma turma, vamos dizer assim, tá na mesma equipe, tá no mesmo grupo dos servos de Yahweh que se rebelaram contra Yahweh lá em cima. A diferença é que os que estão servindo a Yahweh agora abraçaram Yahweh, reconheceram isso, e os outros, muitos deles nem sabem disso. Alguns sabem e não acreditam, outros nem sabem que eles são rebelados. Até os ateus que foram rebelados, eles não acreditam no próprio Yahweh. Tá entendendo? Então, o que é que ocorre? Então, para mim, o Altíssimo não castiga essas pessoas. Você vê que o ateu, o gnóstico, o cético, ele fala mal do Altíssimo, ele blasfema contra o Altíssimo, e estão tudo aí bem aí, aparentemente. Como eu conheço pessoas que trabalham no mesmo ramo de trabalho, no mesmo ramo de terceirização do meu trabalho, e diz que não acredita em Yahweh, não acredita em Deus, não acredita em nada, e a pessoa está bem. A pessoa está bem de saúde, a pessoa está bem financeiramente, não tem negócio de castigo antecipado, depois não sei o quê, depois ele fala mal de Yahweh, depois ele se lasca lá na frente, depois diz que Yahweh não presta. Não existe isso. Até porque eu não acredito que Yahweh sai castigando ninguém assim à toa. Pecou aqui, não foi? Você xingou, não foi? Vou permitir ali o ladrão tomar seu celular. Aí o servo de Yahweh amanhã mente, cometeu uma mentira, que essa mentira causou um problema sério. Ele fez algo errado e ainda cometeu uma mentira, que aquela mentira
trouxe uma consequência para outra pessoa e ele se livrou. Ao invés de ele pagar, quem pagou foi outra pessoa por causa da mentira dele. Aí o Altíssimo, aí beleza. Aí o Altíssimo espera ele sair, entrar no carro, daqui a pouco o carro perde a direção, ele vai e bate o carro. Ou ele se masturba e aí vai sair para dirigir a carreta da empresa, aí vem uma moto e bate na carreta da empresa, quebra o farol, ou quebra o para-choque, ou danifica uma peça, aí a empresa vai, acha que ele que está errado, que ele podia desviar da moto, coisa parecida, e faz ele pagar, e ele aí toma um prejuízo, ou perde o emprego. E algo castigando os servos dele por causa dos pecados dele. Aí agora, o Altíssimo agora tem uma nova modalidade, é castigar antes. Não, ele vai pecar amanhã. Ele está andando certinho, mas amanhã ele vai cair adultério. Amanhã ele vai aparecer uma jovem na frente dele, essa jovem vai intimar ele vai olhar a beleza da jovem, não vai resistir, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai levar a jovem para o motel e vai adulterar. E depois vai falar meu nome nas redes sociais. Então eu vou fazer o quê? Eu já vou permitir uma bicicleta atropelar ele, um carro, para poder ele quebrar a perna, para quando ele for, já vai com a perna quebrada, adulterar com a menina. Ou quando ele se recuperar da perna quebrada, que ele vai adulterar. Então, quer dizer, o Altíssimo já fica já na espreita dos servos deles que vão pecar para poder armar castigos, consequências para aquela pessoa. Vocês acham isso? Se vocês acham ou não, deixem no comentário, porque é o que esse irmão acredita. Que além do Altíssimo castigar aqueles que pecam contra ele, que servem a ele, ainda por cima castiga antecipado. Porque o que eu aprendi por aí, e que eu já vi até o Messias pregar também, é que o Altíssimo, ele não castiga ninguém. Como eu vi outro irmão também ensinar isso, que lá na frente eu vou falar sobre esse irmão. Que o Altíssimo, ele não castiga ninguém, ele tira a proteção daqueles que abraçaram o seu nome, como ele tira a proteção das pessoas que estão aí no mundo aprontando. Então, sem a proteção do Altíssimo, essa pessoa fica vulnerável a Satã entrar na vida dela e bagunçar a vida dela. Então, as consequências que as pessoas têm quando peca contra o Altíssimo é porque está sem a proteção do Altíssimo. Porque a pessoa, é aquela mensagem que está em Ishaiah 59, capítulo 2. Os vossos pecados fazem uma separação entre vós e Yahweh, e as suas iniquidades encobrem o seu rosto para que não veja, ou encobre os seus ouvidos para que não ouça, uma coisa assim. Então, o que ocorre? Então, a única coisa que o meu pecado vai fazer diante do Altíssimo, para me prejudicar, é ele mesmo fazer uma barreira. Então, o Altíssimo não vai poder me proteger, porque há uma barreira que eu mesmo estou colocando contra o Altíssimo. Então, o que vai acontecer? Só que essa barreira impede do Altíssimo entrar, mas Satã, ele entra pelas brechas. E aí vai bagunçar minha vida. Aí essas coisas que acontecem na minha vida é simplesmente a falta da proteção do Altíssimo. É assim que nós aprendemos. Mas esse irmão segue ao Messias e aprendeu que o Altíssimo castiga antecipadamente a pessoa porque já sabe que vai pecar lá na frente. Então, se alguém sabe alguma coisa sobre isso, se for alguma doutrina nova aí do Messias, e algum vídeo novo que ele fez, que eu não ando assistindo, que eu não estou assistindo, então que os irmãos deixem nos comentários, que eu quero aprender mais essa novidade. Que essa seja. Forte abraço.